Eu vou te fazer uma pergunta. E antes disso eu queria pedir para você deixar o like aí, se você puder, clicar no gostei aí. É só clicar no gostei, não precisa se inscrever, né? Porque nem todo mundo gosta. Nem todo mundo, sabe, a pessoa é com o tempo, né? Não forçar a barra, não. Então, como eu estava falando, o primeiro assunto é relacionado a essa foto aqui. Você é uma pessoa que vive isolada no seu canto? Então, eu sou uma pessoa parecida com essa daqui da foto. Eu não diria que eu sou uma pessoa que sou isolada. Eu não diria isso. Eu consertaria essa palavra aí. Eu colocaria como uma pessoa que fica mais no canto dela. E às vezes eu me impressiono quando alguém fala assim: como é que você consegue ficar assim dentro de casa o dia inteiro? Às vezes eu fico pensando assim: será que a pessoa não sabe que ela pode estudar em casa? Será que a pessoa não sabe que ela pode estar aprendendo coisas novas em casa? Será que a pessoa não compreende que essa pessoa que fica mais em casa, ela possa estar desenvolvendo algo? Mas assim, é certo que não é bom que a gente fique isolado, né? Sem contato com o mundo, né? Mas assim, na verdade eu fico mais no meu canto. Mas se tiver que sair para algum lugar, desde que seja algo produtivo, né? Desde que seja algo produtivo, onde eu vou aprender alguma coisa, mas também que não tenha muita gente, né? Porque, assim, eu tenho uma dificuldade de falar com as pessoas e tudo indica que é um negócio chamado de fobia social. Então, por conta disso, eu fico mais no meu canto mesmo, né? E eu tenho um pouco de dificuldade em estar interagindo com as pessoas. Mas assim, eu percebo que muitas vezes essa questão assim de uma pessoa ficar mais no cantinho dela, mais no quarto dela, eu percebo assim que muitas vezes isso acaba sendo distorcido por pessoas, por um terceiro, por exemplo, familiares que moram na mesma casa. Por exemplo, assim, eu não tenho problema nenhum em fazer alguma coisa no quintal, por exemplo, no quintal, lá num lugar mais arejado. Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Será que o quintal onde eu deveria estar estudando ou fazendo alguma coisa, uma atividade, lendo um livro, será que esse quintal é adequado para isso? Muitas vezes, muitas famílias, elas não têm um quintal adequado para que a pessoa leve um livro, faça uma atividade, mexa lá com alguma coisa agradável, né, que ela faz no quarto dela, porque a maioria dos quintais, eles não são agradáveis. Primeiramente que muitos quintais, muitos loteamentos, eles são minúsculos. Então, qualquer barulho que fazerem no quintal vai te atrapalhar. Sem contar que muitos quintais, eles são desorganizados. Se acredita que tem muita gente que planta coisa em lotes minúsculos? Então, tem gente que cultiva planta coisas em um lote minúsculo. Então, isso contribui para juntar insetos, ratos e essas coisas aí. E sem contar que o quintal ele tem uma tendência a ficar sempre sujo, porque conforme as árvores vão crescendo no quintal, vai liberando ali folhas, sujeira ali, né? E sem contar também que muitas famílias elas não têm uma boa organização no sentido assim de manter o quintal limpo. Muitas vezes eles
jogam lixo no quintal. Muitas vezes, muitas famílias contaminam os seus próprios quintais jogando produtos químicos de limpeza no próprio quintal. Então, assim, basicamente eu fico mais no meu quarto porque é o único lugar mais adequado que eu tenho para mim desenvolver em todos os sentidos, leitura, desenvolver alguma coisa, aprender coisas novas. Eu gosto sempre de estar aprendendo alguma coisa nova. Então, basicamente, né, talvez a pessoa que fica lá mais no cantinho dela, mais no quarto dela, talvez um dos motivos para ela gostar mais de ficar no quarto dela é que o ambiente ele não é adequado para ela ficar ali, por exemplo, na área. Porque, e outra coisa, tem muitos quintais que eles têm muito mosquito. Imagina, você vai com o seu celular para ficar lá no seu quintal, de repente fica um monte de mosquito pousando nos seus equipamentos, no seu caderno de anotações, nos seus equipamentos. Você acha que isso contribui para que uma pessoa ela possa tá conseguindo absorver o que ela está estudando? Na minha percepção, coisas como essa só atrapalham. E sem contar que muitos quintais eles são muito barulhentos. E então o único lugar que eu percebo que é mais adequado é o quarto da gente, porque é onde a gente tem um maior controle ali e a gente, né, comanda ele. Então esse, no meu caso, é o lugar mais adequado. E assim, me impressiona que às vezes muitas pessoas falam assim: mas você fica o dia inteiro dentro do seu quarto aí, você tá perdendo alguma coisa. Eu sou ativo para lá e para cá, eu ando para lá e para cá. Calma aqui, deixa eu ver se eu tô entendendo. Você tá dizendo que por você ser ativo, tá para lá e para cá o mês inteiro, você é mais produtivo do que eu? Não necessariamente. Por quê? Caraca, assim, ao longo desse tempo, uma das coisas que eu aprendi mais fazer desse tempo aqui, que eu fico mais no meu quarto, foi estudar, sabe? Estudar sobre vários assuntos. O que eu mais aprendi a fazer nesse tempo foi estudar, aprender coisas novas. E uma coisa que eu estava estudando que me ajudou a chegar a essa conclusão que não necessariamente uma pessoa que fica lá e para cá é mais produtiva do que eu, é quando a gente começa a entender como a economia funciona. Porque assim, muitas pessoas que ficam para lá e para cá um mês inteiro, elas não compreenderam ainda que o fato delas serem ativas e estarem trabalhando a 1000 por hora não significa que elas vão conseguir ter mais recursos financeiros. Porque existe um mecanismo na economia que ele atua sobre nossas vidas, que é a inflação e a perda de poder de compra. Então, eu aqui no meu quarto, eu conheci esses mecanismos. E conhecendo esses mecanismos, o que eu vou fazer? Eu vou tomar providências para mim procurar fazer com que esses mecanismos me afetem o menos possível. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que... Sabe aquele dinheiro que você tem na poupança, que você deixa rendendo aí? Se eu te falar que aquele rendimento é uma ilusão, muitas vezes, muitas pessoas talvez acham que o seu dinheiro tá multiplicando, mas seu dinheiro não está multiplicando. Na verdade, aquilo ali, aquele rendimento que você observa, é basicamente um reajuste para tentar manter o seu poder de compra ao longo dos meses.
Por quê? Imagine que você pegasse esse dinheiro que você deixa na poupança e você colocasse ele debaixo do colchão. Você sabia que a partir daí o seu dinheiro começaria a perder valor? O seu dinheiro começaria a perder valor. Então, quando você coloca ele na conta poupança ali e tem aquele rendimento, não é necessariamente que você está tendo, seu dinheiro está se multiplicando. Na verdade, o que está acontecendo ali? Está acontecendo um reajuste para tentar manter o seu poder de compra ao longo do tempo. Eu disse aqui, ó, tentar, porque hoje a poupança ela não está conseguindo isso. Então, o que significa? Se você deixa dinheiro na poupança, por mais que você observa lá que está rendendo, você está perdendo dinheiro. E teve umas histórias assim que eu... Então, tudo isso, como é que a gente aprende tudo isso? É quando a gente tem o hábito de estudar. A gente busca informações. E às vezes eu fico pensando assim, às vezes as pessoas, eu percebo assim, as pessoas correndo para lá e para cá, feito... Mas imagina, uma pessoa que não entende isso, que não compreende como esse negócio afeta ela. Então, eu percebi que pensar de forma estratégica é muito melhor do que você ir lá e ficar nessa rotina frenética que muitas pessoas levam aí. Por quê? Porque igual, você sabia que a cada dia você está conseguindo comprar menos coisas com o seu salário ou com o dinheiro que você ganha? Por quê? À medida que os preços dos produtos sobem, o dinheiro que você ganha, ou a diária, o seu salário, ele não está sendo reajustado na mesma medida. Então, acaba ficando uma defasagem, ou seja, os preços dos produtos aumentam, mas a sua diária, o salário mínimo, ele não aumenta para acompanhar essa movimentação. O que acontece é que os produtos aumentam e o seu dinheiro que você ganha não aumenta. Então, com isso, você acaba conseguindo comprar menos coisas. E o resultado é que nós estamos ficando mais pobres a cada dia. Então, quando eu passei a ficar mais no meu cantinho, assim, né, por assim dizer, na verdade eu não diria que eu estou me isolando, né? Mas claro, tem um ponto aqui. Tem muitos mano que fica se isolando para mexer com coisas erradas, né? Como acessar conteúdos indecentes, jogar joguinhos do tigrinho. Essas coisas aí, se você mexe com essas coisas, se você fica no seu quarto só mexendo com essas coisas aí isso daí não é bom para você. Isso daí não faz bem. Mas agora, se você fica no seu quarto no intuito de estudar, aprender coisas novas, desenvolver alguma coisa, tá tentando criar alguma coisa, aí sim, isso é bom para você. Isso vai te ajudar a conquistar as coisas na vida. Igual uma coisa que eu estava observando aqui, hoje em dia, eu não sei se você está percebendo isso, tá muito comum hoje em dia os filhos, mesmo depois aí dos 20, 30 e até 40 anos, ainda continuarem morando com os seus pais. Por quê? Muita gente acha que é porque a pessoa é preguiçosa, ela não trabalhou o suficiente, mas na verdade tem um mecanismo atuando aí, um mecanismo da economia,
que fez com que as coisas ficassem mais caras, e como o salário, a diária que a pessoa ganha não foi reajustado, nós estamos mais pobres. Nós estamos mais pobres. Então isso dificulta que a gente compre uma casa, um carro, tanto que você vai observar que é muito comum para as pessoas da atualidade que querem comprar uma casa, um carro, geralmente elas vão sempre optar pelo financiamento, porque essa é uma das melhores formas de uma pessoa hoje em dia conseguir adquirir um bem. Então assim, não sei se eu expliquei corretamente aí, se você está compreendendo o que eu estou falando. Mas assim, como eu falei, se você... e às vezes, assim, eu percebo que as pessoas subestimam muito uma pessoa que fica ali no cantinho dela, no quarto dela ali, tal. Talvez sim, às vezes, se essa pessoa estiver fazendo coisa errada, igual eu falei, estiver buscando coisas indecentes, mexendo com o jogo do tigrinho, essas coisas, aí sem dúvida isso não faz bem para ela. Mas se a pessoa está ali desenvolvendo alguma coisa, aprendendo uma coisa nova, estudando, isso é bom para ela. E assim, às vezes as pessoas acham assim que uma pessoa que fica lá em casa o dia inteiro, né, que é o meu caso, porque eu acho que eu tenho fobia social, elas acham assim, olha só, eu estou em maior vantagem. Será mesmo? Será mesmo? E esse mecanismo que eu acabei de explicar agora há pouco, que é a perda de poder de compra. Então assim, o que eu percebi? Se as pessoas não souberem entender como o jogo funciona, felizmente elas vão trabalhar a vida toda. A verdade é essa. Então, aquela pessoa que compreende, né, igual se você já aprendeu sobre economia, entende como o nosso poder de compra está sendo corroído ao longo do tempo, e que quando tem inflação a gente compra menos coisas, você acaba tomando medidas para se proteger desses efeitos. E esses dias eu estava, na verdade foi hoje, eu estava assistindo lá a uma entrevista que o Davi fez com uma equipe de televisão. O Davi que ganhou o Big Brother. Na verdade eu acho que todo mundo já meio que está enjoando dele, né? Já enjoou dele. Mas a apresentadora do programa perguntou para ele: e aí, Davi, o que você fez com o dinheiro milionário que você ganhou do reality show? E ele falou assim que ele investiu em imóveis. E aí eu estava analisando assim, por incrível que pareça, ele fez uma boa escolha. Por incrível que pareça, ele fez uma boa escolha. Investir em imóveis, claro que não é investir em pegar qualquer imóvel, por exemplo, em um bairro problemático. Não, aí não é bom. Mas você pegou um imóvel em um lugar valorizado, em um lugar que tem potencial, né? Em um lugar tranquilo, é um excelente negócio. Por quê? Veja bem, se o Davi pegasse os 2 milhões dele, alguma coisa assim, né, do prêmio, colocasse em uma conta poupança, você já percebeu que tem um rendimento lá, né? Que esses 2 milhões e tal, o prêmio vai gerar um rendimento lá. Mas como eu falei, esse rendimento não necessariamente, não significa que o seu dinheiro está se multiplicando. Não significa isso. Esse rendimento aí na conta poupança é basicamente um reajuste para tentar
manter o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoas que deixam o seu dinheiro na poupança, elas têm a ilusão que elas estão multiplicando o seu dinheiro, mas na verdade elas estão perdendo o dinheiro. Porque, como eu falei, se você pegar o dinheiro do prêmio, né, que o Davi ganhou do Big Brother, colocar debaixo do colchão, mês após mês, esse dinheiro vai começar a perder valor. Então, quando a gente coloca ele na poupança, a poupança, aquele rendimento basicamente só um reajuste para ir mantendo esse dinheiro com o mesmo poder de compra que ele tem hoje. Então não significa que esse dinheiro ele está multiplicando, está virando mais. Tecnicamente ali, em número ele está virando mais. Mas o que acontece? Como eu falei, as coisas vão aumentando de preços, os produtos, serviços vão aumentando de preços. Então, quando o dinheiro rende ali, é basicamente para tentar compensar essa subida de preços de serviços e produtos que houve. Mas a poupança ela não consegue fazer isso de forma eficiente. O celular está descarregando. A poupança não consegue fazer isso de uma forma eficiente. Então, mesmo assim, ainda assim, rende muito abaixo, o que não é suficiente para manter o poder de compra. E aí entra a questão você deve ter ouvido falar bastante aí que existe uma forma aí que é o CDI e o CDB, que é um upgrade da poupança. Então, esses dois nomes aí rendem mais do que a poupança, mas ainda assim eles não te entregam necessariamente uma rentabilidade. Na verdade, eles tentam só manter o poder de compra do seu dinheiro. Então, no meu caso, se eu tivesse ganhado esse prêmio do Big Brother, provavelmente eu ia analisar e eu ia investir também em imóveis, principalmente aqueles imóveis bem localizados, bem valorizados. Porque, como eu falei, né, não faz sentido deixar em conta poupança, porque mês a mês aquele rendimento ali não significa um rendimento real, não significa que você está ficando mais rico, por assim dizer, né? Então é isso. O que eu quero dizer com essa questão aí de quando o que eu quero dizer aí com essa questão de ficar isolado que eu falei, né? Então, eu quis dizer que uma pessoa que fica o dia inteiro ali dentro do quarto, não necessariamente é porque ela quer, mas talvez o ambiente ele não é adequado para ela se desenvolver. E essa pessoa ela acaba chegando à conclusão que o ideal é ela ficar ali no quarto dela, porque é onde tem a melhor condição para ela se desenvolver. Por exemplo, tem ambientes que literalmente eles desprezam o hábito de ler, o hábito de escrever. Tem ambientes que desprezam você buscar informações, aprender coisas novas. Tem ambientes que não sabem perguntas básicas. Você pergunta para eles o que foi a URSS. Sabe? Você provavelmente viu essa sigla aí em um livro de história, mas muitas pessoas não sabem. Né? Também não é obrigado a saber, mas mas as pessoas que estudam, elas sabem umas perguntas assim da atualidade, né? Umas perguntas gerais. Você pergunta para ela, ela vai saber alguma coisa. Então, assim, quando eu compreendi que o hábito de estudar, que o hábito de buscar informações
né? Principalmente assim, em famílias, igual você tá vendo aqui, né? Que eu sou neguinho, essas coisas, né? As pessoas mais com menos escolaridade é que nem eu, assim, sabe? Que tá mais vulnerável, não tem. Por quê? Porque essa galera não sabe ter uma organização para estudar, para aprender coisas novas, tentar inovar de alguma forma. Então, na verdade, eu fico pensando assim, aqui no meu ambiente parece que eu sou um ET, um alienígena. Por quê? Eu não sigo a boiada. Enquanto ele está indo para um caminho, eu estou indo para outro caminho. E é um negócio assim bizarro, é impressionante. Mas, né, realmente, se isolar, né, não é bom. Né, eu tenho essa questão aí de fobia social. É complicado, né, lidar com isso, porque eu tenho essa dificuldade de conversar com as pessoas. Mas igual, se o meu ambiente, o loteamento aqui, né, fosse adequado, tivesse um espaço e não tivesse cheio de lixo aqui no quintal, não tivesse um monte de mosca que vai pousar nos meus equipamentos, não tivesse barulheira, cachorro, cocô de cachorro no quintal, sabe? Provavelmente eu ia ficar no lote aí, fazendo as minhas coisas, lendo um livro, sabe? Assistindo alguns vídeos interessantes, né? Sobre algumas informações. Provavelmente, mas o meu ambiente ele não tem isso, não é adequado. E assim, você que está inserido em um ambiente desse, assim, que nem o meu aqui, eu digo para você, você tá lascado. Por quê? Geralmente essa galera, né, geralmente os nossos pais, a galera que mora nesses loteamentos, eles não têm um bom planejamento, eles não dão a mínima para estudar, não entendem a importância de saber ler e escrever corretamente, não entendem a importância de buscar informações. Igual, por exemplo, eu eliminei o óleo de cozinha, eu parei de consumir óleo de cozinha. Quando eu falo isso, a galera aqui, ela me olha como se eu fosse um ET, um alienígena, né? Por quê? Porque eu tô fazendo algo diferente. E assim, uma coisa que eu percebi que a melhor forma da gente evitar problemas, né, relacionados à saúde é a gente parar de consumir besteira. E eu percebi assim, igual eu tava vendo algumas coisas sobre essa questão do óleo aí. Ele foi inventado lá em ele foi inventado lá em 1900 e tanto. Foi inventado lá antigamente, né? E aí o que acontece? Empresários perceberam que eles poderiam pegar esse óleo e vender para as pessoas. Mas no começo as pessoas não queriam consumir esse óleo vegetal que a maioria das pessoas consome. Por quê? Porque não era natural, elas consumiam outros óleos, banha de porco, óleos que elas extraíam ali naturalmente. Então, esse óleo que você consome hoje aí na sua casa, provavelmente, as pessoas não conheciam esse tipo de óleo, não estavam acostumadas a consumir esse tipo de óleo. Então, foi que aí começou uma campanha massiva, né, da empresa ali que queria vender esses óleos, para mostrar para a população que elas poderiam passar a usar esse óleo nas suas cozinhas. E hoje esse óleo ele está introduzido na indústria como um todo, em vários lugares aí, em comércios, padarias. Então é um negócio que já ficou impregnado. Então, mas é isso, cada um faz suas escolhas. Eu fiz essa escolha porque eu percebi que não faz sentido eu ficar consumindo um negócio industrializado, refinado, sendo que eu posso optar por algo mais saudável, ou nem consumir esses óleos, ou nem consumir óleo,
ou nem consumir. Por exemplo, banho de porco. Tem alguns lugares aí que tá falando que não pode consumir muito, mas mesmo assim, se você não precisa se sentir obrigado a consumir nenhuma outra gordura necessariamente, porque na própria carne, na própria carne e algumas nozes, né, eles têm óleo, né? Então você já insere isso na alimentação naturalmente. Mas enfim, o que eu queria falar era isso, é que eu acho que muitas vezes há uma certa injustiça com as pessoas que ficam lá no cantinho delas, lá no quarto delas ali. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas acabam relacionando a elas coisas que não fazem sentido, né? Igual, parece que aqui que eu não tô. Outra coisa, assim, como eu fico mais aqui no meu cantinho, aqui no meu quarto, parece que eu não não quero aproveitar a vida. Mas eu digo pra você, como que eu vou aproveitar a vida se eu sou um quebrado? Eu sou um quebrado, tô lutando pra sobreviver, tô lutando pra pagar as contas, tô lutando enfim, pra ter recurso, né? Você acha que eu tenho motivo pra ficar saindo, ficando em festa, como a galera fala aí? Não, eu não tenho tempo pra isso, pra ficar embalada, pra andar com amigos que vão, tipo, encher meu copo com bebida lá, misturar e depois eu, tipo, beber e ficar bêbado e achar bonito isso. Então, primeiramente, que eu não curto muito ficar saindo com amizades erradas, né? Beber, nem pensar isso aí não faz sentido para mim. Eu cheguei à conclusão de que não faz nenhum sentido consumir bebidas. Porque na verdade você está intoxicando o seu corpo. E a ressaca é basicamente o efeito dessa intoxicação que você está fazendo com o seu corpo. Então, assim, o que eu percebi? Igual tem não sei se você viu o dono aí o dono de uma como é que é o nome dele? Como é que é o nome da criptomoeda? Bitcoin, Ethereum. O dono da Ethereum, se você, não sei se você já viu ele, mas se você ver ele, você vai perceber que ele é tipo um nerdzão mesmo, assim. Você vai perceber que ele é todo nerd ali, você vai perceber que ele fica mais em casa, né? Aí eu te pergunto, o que ele criou? Ele criou basicamente a segunda criptomoeda mais famosa do mundo. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas subestimam demais uma pessoa que fica ali no cantinho dela. Porque, basicamente, igual no meu caso, eu tô batalhando diariamente para tentar conquistar alguma coisa, né? Porque eu percebi que o caminho é o mundo digital. Eu percebi que eu ficar assim, ter essa ilusão de eu vou conseguir um emprego, vou juntar meu dinheirinho, conseguir minha casa, vai dar tudo certo. É uma pura ilusão. Por quê? A cada dia nós estamos ficando mais pobres, a inflação está subindo e assim, é muito difícil hoje em dia comprar uma casa somente com o seu dinheiro do salário mínimo. É muito difícil. Então, claro que muitas pessoas conseguem por meio de financiamento, né? Mas aí você vai gastar longos anos aí para você quitar a sua casa própria. Mas essa é uma das opções mais viáveis. Tanto que tá tão difícil conquistar a casa própria, um carro hoje em dia,
que você deve estar percebendo aí que muitos filhos aí, dos 20 até os 40, ainda estão morando com os pais. E eu digo para você, não é falta de trabalhar mais, não é que eles são preguiçosos, não. É porque a vida tá mais difícil, as coisas elas estão mais caras, os produtos e serviços estão mais caros, aluguel, luz, água tá mais caro e o salário que a gente ganha, diária, salário, ele não está sendo reajustado para acompanhar essa subida de preços. Na verdade, não está sendo reajustado. O preço dos produtos e serviços estão aqui e o salário que a gente ganha está aqui. Então não está sendo reajustado. Como é que você faz para reverter esse ciclo? É você procurar formas mais eficientes para reverter esse ciclo, sabe? Pensar de uma forma mais estratégica. E foi isso que eu percebi.